Agora nós vamos falar sobre um outro modo de transferência de calor que chamamos de corrente de convecção. Para isso a gente precisa de lembrar de alguns conceitos. Do conceito, por exemplo, de densidade e o conceito de dilatação térmica. A densidade ela é a relação entre a massa do corpo ou do fluido e o volume. O volume que esse corpo ou fluido está ocupando no espaço. Vamos imaginar agora que a gente vai aquecer esse corpo. Como eu falei antes, a temperatura ela é a vibração, o grau de agitação dessas moléculas que compõem esse corpo. Conforme a gente vai aquecendo esse corpo, ele vai vibrar mais. O que a gente pode imaginar agora é que esse corpo que vai estar vibrando, ele vai precisar de um espaço maior para vibrar. Então, acontece algo que a gente vai chamar de dilatação térmica. Como esse corpo ele vai precisar de mais volume para ele vibrar, ele vai acabar aumentando o seu tamanho. A variação do volume desse corpo vai depender do volume inicial desse corpo, dessa letra grega chamada ρ, que é o coeficiente de dilatação térmica, e da diferença de temperatura. Como esse corpo vai estar agora com um volume diferente do seu volume inicial, e a massa dele sempre permanece constante, a gente consegue ver como a densidade vai ser alterada com essa variação de volume. Como a densidade e o volume são grandezas inversamente proporcionais, se a gente aumenta o volume, se esse volume acaba dilatando, o volume vai subir, fazendo com que a densidade desse corpo ela diminua. E a gente pode pensar também no caso inverso. Se a gente, por exemplo, estiver retirando o calor de um corpo, fazendo com que ele alcance uma temperatura mais baixa. Na fórmula da dilatação térmica, vamos ver que a variação da temperatura ela vai ser um valor negativo, fazendo com que todo esse resultado seja um valor negativo, ou seja, a variação do volume vai ser negativo. O que isso significa? Quer dizer que o corpo ele está se contraindo. Como nesse caso, nessa fórmula, o volume vai estar contraindo, o volume dele vai ser mais baixo, fazendo com que a densidade desse corpo aumente. Mas por que eu expliquei tudo isso agora? Isso vai ser extremamente importante para a gente entender o processo da corrente de convecção. Como a gente pode ver aqui, fluidos que têm uma densidade maior, eles tendem a descer. E fluidos que têm densidade menor, ele tende a subir. Ou seja, aumentando a temperatura, diminuímos a densidade de um fluido. Entendendo esse processo de densidades, a gente pode entender muito melhor o processo de corrente de convecção. Usando o exemplo do dia a dia, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado ele fica na região mais alta de um quarto ou de uma sala. Por quê? O ar-condicionado ele vai jogar o ar com uma temperatura mais baixa, justamente em toda a parte alta, nas alturas mais altas desse aposento. Como o ar frio ele é mais denso que o ar ambiente, ele tende a descer. Quando ele desce, ele empurra todo esse ar que está com uma temperatura mais alta para cima, fazendo com que o ar-condicionado diminua a temperatura dele também, forçando essa corrente de convecção. No caso do fogão, por exemplo, no caso oposto, a chama do fogão ela fica embaixo da panela. Por quê? Justamente porque ele vai aquecer a parte de baixo da panela, fazendo com que a temperatura ele fique mais alta, fazendo com que a densidade daquele fluido fique menor. Corpos com densidade menor, ele tende a subir, forçando todo aquele corpo que estava com uma temperatura mais baixa, descer e também ser aquecido, forçando assim uma outra corrente de convecção. A gente consegue ver muito melhor uma corrente de convecção no exemplo a seguir. Nesse experimento, colocamos nesse aquário água a temperatura ambiente, uma garrafa com água quente e um bloco de gelo. A água que está dentro da garrafa ela tem um corante avermelhado e o bloco de gelo tem um corante azul. Como tem um furo na tampa da garrafa, a água dentro da garrafa, que está com uma temperatura maior que a do meio, está com uma densidade menor e ela tende a subir. A água que está no bloco de gelo, ela tem uma densidade maior e conforme ela vai descongelando, ela tende a descer.